comigo no livro de Romanos, Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao versículo de número 36. Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Os irmãos têm tido a oportunidade, e eu também, de ouvir as exposições na carta de Paulo aos Romanos, feita pelo pastor Paulo, aqui aos domingos à noite. Hoje, nós faremos a exposição de um texto que já foi exposto pelo pastor Paulo, inclusive aqui há um tempo, e o Senhor vai falar mais uma vez conosco através da carta de Paulo aos apóstolos, aos irmãos em Roma, à igreja de Roma, nesses versos. Assim diz a palavra do nosso Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pai bendito, nós te pedimos, ó Deus, neste momento, a tua graça, ó Deus, e o teu favor. Ser comigo, ó Pai, nesta manhã, e usa-me, ó Pai, para a tua glória. Habilita-me, ó Deus, com o teu Santo Espírito, a pregação do teu Evangelho, que com ousadia e intrepidez eu proclame o teu Evangelho nesta manhã. Ser com os teus filhos, ó Pai, que aqui estão, que eles atentem, ó Pai, à proclamação da tua palavra, pois é o Senhor quem fala através da tua palavra. É o que nós te pedimos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos diante de uma doxologia. São palavras do apóstolo Paulo em adoração ao Deus Trino. E talvez você se pergunte por que motivo o apóstolo Paulo ele está louvando a Deus aqui com essas palavras. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele está louvando a Deus pela obra bendita da salvação de Deus em favor dos homens. Não somente de gentios, mas também pelos judeus. Pois todos eles, como nós sabemos, estavam encerrados em grande miséria e pecado. Todos pecaram contra o Senhor. Todos estavam no estado de rebelião contra o seu Deus. Então o apóstolo Paulo, na sua epístola, do capítulo 1 até o capítulo 11, geralmente dizem que esta seção é a seção mais doutrinária da carta do apóstolo Paulo, onde ele vai revelar que os gentios estavam perdidos em grande miséria. Os judeus também se encontravam na mesma situação. Capítulo 3, todos eles são pecadores miseráveis que carecem da glória de Deus. Ele vai falar sobre a obra da justificação. O próprio Abraão foi salvo pela fé. Justificado, pois, mediante a fé. Ele teve paz com Deus, através da fé que teve em Cristo. E nesses capítulos é revelada a obra gloriosa da redenção do homem, a justificação do homem perdido. Estávamos condenados, mas justificados fomos pela obra de Cristo. Então, depois do apóstolo Paulo contemplar, não o que estava oculto, mas sim o que estava revelado diante dos seus próprios olhos, ele conclui com estas palavras tão belas. Não existiriam palavras mais belas para concluir uma sessão tão gloriosa como esta. Por esse motivo ele diz: ó profundidade da riqueza. Matthew Henry diz o seguinte: Paulo estava muito mais informado dos mistérios do reino de Deus do que qualquer mero homem jamais esteve. Porém, ele se confessa perdido na contemplação e desesperado de encontrar o fundo, humildemente senta à margem e adora a profundidade de Deus. As profundezas das riquezas de Deus são seus desígnios insondáveis, sua abundância em graça, o que inclui e revela aqui a sua sabedoria e o seu conhecimento, seus conselhos,
sua vontade eterna e soberana. As profundezas de Deus são isso. E é interessante que aqui nenhum homem, nenhum ser humano é chamado, nenhum ser humano é convidado a tomar assento nos conselhos de Deus. Aqueles que têm assento nos conselhos eternos de Deus é o próprio Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Trino toma assento ali. Eles existem desde toda a eternidade. Este é o Deus Trino que se assenta lá para decretar todas as coisas e sabe todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Mas o homem, ele não tem acesso a isto. Nós, como pequenos mortais, miseráveis, nós não somos convidados a isso. E ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. A sabedoria de Deus é um modo aqui, todo especial de Deus, de traçar os melhores meios para alcançar os fins determinados por Ele mesmo. É a sabedoria de Deus que manifesta e que traça todas essas coisas. A sabedoria de Deus é um atributo e pertence à essência dele. Ele é sábio. Não existe ninguém mais sábio do que este Deus que nós adoramos. E essa essência, essa sabedoria está ligada a todos os outros atributos. E quando pensamos nisso, nós sabemos que Deus é infinito. Logo nós concluímos que a sua sabedoria é infinita. Não há ninguém que tenha sabedoria infinita como o nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele louva a sabedoria deste Deus. A gloriosa ou a glória da sabedoria de Deus é manifesta na criação. E os salmos com frequência revelam isso, eles louvam a Deus pela grande obra de Deus da criação e a sua sabedoria revelada, manifesta ali com tanta beleza. Com tanta beleza. Mas a sabedoria de Deus ela é ainda mais gloriosa e manifesta com maior glória e maior beleza na obra da redenção do homem. Aí sim, a sabedoria de Deus se manifesta de modo que nunca havia se manifestado antes. Por esse motivo, o apóstolo Paulo, ele fala, ó profundidade da riqueza da sabedoria de Deus. Mas ele não para por aí nesse louvor a Deus. Ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele não pode ser separado da sua sabedoria, mas eles são distintos. Conhecimento e sabedoria diferem no fato de que conhecimento é a apreensão ou a assimilação de uma coisa. E sabedoria é a designação e ordenação de coisas. A sabedoria de Deus pode ser concebida como sendo um aspecto particular de seu conhecimento. Charnock, um puritano, disse que Deus deve ter conhecimento, ou ele não poderia ser sábio. A sabedoria é a flor do conhecimento, e o conhecimento é a raiz da sabedoria. A aplicação do conhecimento é a sabedoria. O conhecimento de Deus aponta aqui para a sua onisciência, o seu conhecimento exaustivo de absolutamente todas as coisas. Esta é a onisciência de Deus, conhecimento exaustivo. E aqui o apóstolo Paulo ele faz um típico uso veterotestamentário no Novo Testamento em relação ao conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, nesta sessão, ele está louvando a Deus pela obra da salvação. Ele está aqui louvando por isso. E ele está falando sobre a salvação dos homens. E quando ele fala de conhecimento exaustivo, ele também está ligado de modo mais restrito ao conhecimento amoroso e predestinador que Deus tem do homem. Esse conhecimento tem relação com os seus decretos e a eleição. No Salmo 1, por exemplo, é dito que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Caminho aqui não é simplesmente saber as coisas, para onde o irmão vai, para onde o justo vai, ou de onde ele vem. Não é simplesmente saber isso. Aqui diz respeito ao Senhor eleger, ou o Senhor determinar o caminho dos justos. O Senhor determinou e o Senhor conhece. É Ele
quem organiza todas essas coisas. É interessante notarmos também neste texto que há um contraste gigantesco entre o conhecimento de Deus e o conhecimento dos homens. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele vai revelar a impossibilidade de compararmos o homem com Deus. E aqui neste texto nós perceberemos isso com muita clareza. Não há comparação entre Deus e os homens. E aqui, no versículo 34, deste mesmo texto que nós estamos expondo, nós encontramos o seguinte: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ele cita aqui Isaías, capítulo 40, versículos 13 e 14, que diz: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? A resposta certa a esta pergunta retórica é um enfático não, uma enfática negação. Ninguém conhece ou ninguém pode instruir o Senhor não precisa de conselheiro algum. Lá em Isaías, ele vai manifestar um contraste imenso que existe entre esse Deus criador de todas as coisas e o homem. Ele tem tudo na palma das suas próprias mãos. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Homem algum, Deus algum imaginado pelos homens pode se comparar a este Deus glorioso. Porque ele tem todo o conhecimento. Quem teria capacidade neste mundo para aconselhar este Deus que sabe de todas as coisas? Homem algum teria. Deus algum imaginado pelo homem com a mente mais fértil neste mundo jamais poderia aconselhar a este Deus. Ninguém pode conhecer a mente do Senhor, nem ser o conselheiro daquele que é profundo em conhecimento e sabedoria. Nós podemos aconselhar uns aos outros como pessoas finitas neste mundo. Como somos imperfeitos e possuímos pouco conhecimento, o conselho de outras pessoas são necessárias para a nossa caminhada neste mundo. Nós carecemos do conselho de homens mais sábios do que nós, os presbíteros da igreja, para nos aconselhar, nos instruir, nos ajudar, nos orientar. Nós carecemos disso. Todo homem carece disso. As mulheres mais jovens carecem da instrução das mulheres mais velhas, para que elas possam instruir essas mais jovens a como amar o seu marido. Nós somos chamados a aconselhar uns aos outros, a aconselhar mutuamente uns aos outros, a exortar uns aos outros. Por quê? Porque nós carecemos de instrução, nós carecemos de conselhos. Mas Deus, de quem Ele precisa? Mas são muitos os que tentam ser conselheiros de Deus, sugerindo coisas que vão além das Escrituras, como se o que nela está não fosse suficiente, nem Deus fosse tão conhecedor, nem tão sábio assim. Pessoas imaginam várias coisas, e isto é uma grande tolice. Os homens não têm, na maioria dos casos, a capacidade de conciliar conhecimento e sabedoria, especialmente os jovens, mas querem ensinar a Deus. Deus tem um conhecimento infinito, e Ele tem uma sabedoria infinita, e Ele sabe um modo melhor e mais apropriado para usar este conhecimento que Ele tem, mas quanto a nós não temos o conhecimento que Ele tem, não chega nem perto. Mas ainda assim, com o conhecimento que nós temos, não temos a menor capacidade, muitas vezes, de aplicar este conhecimento com sabedoria. Parece que existe uma distância imensa entre o que está aqui e o que está aqui. Mas entre Deus, não. Este é um Deus que Ele não só conhece, mas Ele é sábio. Nós somos chamados para ser, nós somos imagem deste Deus. Nós deveríamos, tal como o nosso Deus, ter não somente o conhecimento, mas a sabedoria para aplicar este conhecimento na nossa vida. A sabedoria também para aplicar este conhecimento do Senhor à vida do nosso irmão, à vida do nosso próximo. Mas nós, diferente do nosso Deus, não temos revelado isso em nossas vidas. Revelamos com frequência a nossa tolice.
E somos muitas vezes julgados por isso, porque nós conhecemos mais. E aí, cadê suas mãos operando com sabedoria, revelando este conhecimento todo especial de Deus que você tem na sua cabeça? De nada adianta o conhecimento das proposições teológicas, doutrinárias do nosso Senhor Jesus Cristo. Se este conhecimento não redundar em prática, e para que isso aconteça, este conhecimento do nosso Deus, ele tem que descer para o nosso coração. Quando ele fica só aqui, é um mal para a igreja. Mas quando ele chega aqui, esse conhecimento vai redundar em práticas. Aí sim nós caminharemos de modo digno do Evangelho de Cristo. Aí sim manifestamos a quem conhecemos. Aí sim manifestamos a sabedoria do nosso Deus e quem Ele é e o seu Filho através da nossa vida. O conhecimento e a sabedoria de Deus, como falei anteriormente, são infinitamente maiores que a sabedoria e o conhecimento dos homens. E Ele, com beleza, administra todas essas coisas. Mas Ele não para por aí, Ele diz, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Os juízos de Deus aqui apontam para os seus soberanos decretos. Os seus eternos decretos. A eterna vontade de Deus. A pergunta 7 do breve catecismo de Westminster diz o seguinte: o que são os decretos de Deus? Resposta: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele pré-ordenou tudo o que acontece. Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele pré-ordenou tudo o que acontece. Esses decretos do nosso Deus, eles não ficam somente lá na eternidade, eles são revelados no tempo e no espaço, na obra da redenção. Lembrem-se, estamos falando aqui sobre a obra da salvação do homem. O apóstolo diz que esses decretos de Deus são insondáveis. Nós não podemos sondar o que está na mente do Senhor. Nós não podemos sondar aquilo que diz respeito apenas ao Deus triuno, como falei no início. Homem algum foi chamado para tomar assento nos conselhos de Deus. E muitas vezes nos perguntamos, e muitos perguntam por aí, como entender por que motivo Deus salva uns e não outros? Por que motivo Deus não resgatou aquele homem ali? Por que motivo Deus salvou aquele homem tão mau e não salva aquela pessoa tão boa? Como este Senhor, que é tão bondoso, grandioso, sábio, cheio de conhecimento, Ele não salva esta humanidade perdida, que carece da salvação. Por que motivo isso? E eles tentam sondar a mente do Senhor, eles tentam perscrutar os decretos do Senhor, eles tentam sondar aquilo que é insondável. É isso que a maioria dos homens fazem. Mas o homem, por mais que tente de todas as maneiras, não podem sondar o que está oculto nas profundezas dos decretos de Deus. São muitos que tentam sondar a mente do Senhor. E as discussões a respeito daquilo que é insondável são infindáveis. Infindáveis. A maior prova disso são as discussões que são feitas no lugar mais apropriado para a discussão, que é o Facebook. Pense no lugar apropriado. E eles vão discutir lá, sobre as coisas insondáveis de Deus, e as discussões são as mais acaloradas. Como os homens podem ser tão ousados a ponto de tentar sondar aquilo que o Senhor não revelou a nós? Provam com isso que não estão satisfeitas com o que Deus revelou em sua palavra. O que foi revelado por Deus já é suficiente para nos levar, juntamente com Paulo, a dizer, profundidade! O apóstolo Paulo estava satisfeito com aquilo que foi revelado na palavra do Senhor. Ele nos ensina a sermos assim como Ele, a louvarmos a Deus pelo que está revelado em sua palavra e nos apegarmos a isso, como Ele, o apóstolo Paulo, nos ensina. Mas muitos não fazem. Meus irmãos, nós não devemos nos perturbar com aquilo que está oculto ao Senhor. Nós devemos lembrar que este nosso Deus, Ele é bom. Nós devemos lembrar que este nosso Deus, Ele é justo. Nós devemos lembrar que este nosso Deus é misericordioso.
Por esse motivo eu devo me apegar à sua palavra e estar consciente de que aquilo que vai acontecer no tempo e no espaço na minha vida manifesta a sua bondade. Não há nada que possa estar separado do que Deus é, a sua ação não pode estar separada do que Ele é. Se Deus é bom, suas ações serão boas. Se Deus é justo, suas ações serão justas. Se Deus é misericordioso, as suas ações manifestarão a sua misericórdia. Por esse motivo, nós poderemos ficar satisfeitos e tranquilos, conscientes de que o que Deus revelou em sua palavra é suficiente para que caminhemos de modo tranquilo nesta vida. Nós poderemos caminhar de modo tranquilo nessa vida. Devemos estar satisfeitos com isso. Mas o apóstolo Paulo ele não para aqui. E ele diz, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Não tem como o homem explorar os caminhos do Senhor, porque eles são inexploráveis. Ninguém pode seguir os passos dele, é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Os caminhos aqui apontam para a obra da providência de Deus. E o nosso catecismo, mais uma vez, tem muito a nos ensinar. E aqui está a utilidade do nosso catecismo na pregação do Evangelho, para nos ajudar a interpretar, para nos ajudar a revelar com mais beleza as doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo. E na pergunta 11 do breve catecismo diz o seguinte: quais são as obras da providência de Deus? Resposta: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar todas as suas criaturas e todas as ações delas. A sua maneira muito santa, sábia e poderosa. A providência de Deus é como Deus executa os seus decretos. É o que diz o nosso catecismo também. Como Deus executa os seus decretos. Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. O que Ele decretou desde a eternidade acontece através da obra da providência dEle, em nós, em nossa vida, em nossa caminhada. Então, assim como não tem como o homem sondar os decretos de Deus, também não é possível seguir os seus caminhos, saber por onde Ele irá. No momento oportuno, no tempo adequado, na ocasião que Ele determinou, isso acontecerá em nossa vida e nós finalmente saberemos. Mas como sondar isso? Você acha que você tem capacidade para sondar, para seguir os caminhos do Senhor? Eu imagino que aqueles que estão em consciência reta, eles logo entenderão que não. Aqueles que conhecem quem são, saberão, naturalmente, que não há a menor possibilidade. Não é possível achar a pista dos caminhos que Deus percorre para alcançar determinados fins. Seus caminhos não são os nossos caminhos. Como os atos de Deus estão inerentemente ligados ao que Deus é uma ousada ação o homem tentar sugerir a Deus o modo pelo qual ele deve agir para a salvação do homem. Ousada ação. Sugerir ao Senhor: Senhor, por que tu não fizeste assim? Senhor, por que tu não salva assim? Muitos não estão satisfeitos com o modo que Deus age, por esse motivo dizem muitas coisas. Essas pessoas falam do que não conhecem, mas Deus sabe o que faz. O nosso Deus sabe o que faz. Eles tentam sugerir, e os papistas imaginam vários modos de salvar, e eu posso salvar um homem pelas obras, e outro diz fazendo obra de caridade, e outro se eu for uma pessoa bondosa, e se eu fizer isso, se eu não fizer o mal, e tal. Vários modos são imaginados pelos homens. Isso é uma manifestação da arrogância desses homens. Isso aí de encontro ao que nosso Deus é. Isso é pecar contra a sua sabedoria e o seu conhecimento. Isso é rebelião contra o nosso Deus. Nós não devemos fazer isso. Deus é infinito em sabedoria. Deus é infinito. Deus é eterno. Deus é imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Ele tem todo o conhecimento. Nós estamos longe disso. Nós devemos procurar nosso lugar e nos calar diante dessa verdade. É exatamente isso que os homens devem fazer quando estão diante desse Deus. É exatamente isso. Eles devem se calar diante do Senhor. E se acomodar a esta vontade dEle, ao modo todo especial, santo e sábio e poderoso de salvar os homens pelo meio que Ele determinou. O versículo 35 de Romanos capítulo 11 diz:
ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído. O texto que lemos no início fala sobre as profundidades das riquezas de Deus. E aqui existe um paralelo com o versículo 35, o versículo 33 faz um paralelo com o versículo 35. E aqui o apóstolo Paulo cita diretamente Jó, capítulo 41, versículo 11. Jó, capítulo 41, versículo 11. E assim diz a palavra do nosso Deus. Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. O Senhor aqui, o apóstolo Paulo, ele cita Jó, e lá é revelado Deus como aquele que domina sobre todas as coisas, aquele que é possuidor de todas as coisas. Deus é possuidor, ele é riquíssimo e não precisa de nada de ninguém. O homem, por outro lado, é pobre. Tudo que possui vem de Deus. E o apóstolo Paulo ele vai aplicar isto aqui quando ele está tratando exatamente sobre a obra da salvação do homem. E é especialmente nesse sentido que nós carecemos de Deus absolutamente. Nós devemos coisas a muitas pessoas, mas Deus, a quem deve? Esta é a segunda pergunta retórica do apóstolo Paulo. Nós respondemos com mais um enfático não. A ninguém. Deus não deve nada a ninguém, porque o homem não fez nada para conseguir, nem é capaz de fazer. Deus não retribui ao homem, porque nada foi dado pelo homem ao Senhor. Se Deus tivesse de restituir algo ao homem, seria toda a sua ira e juízo sobre o homem. Toda a sua ira e juízo sobre o homem cairia se ele tivesse de retribuir algo a estes homens, a nós. Vocês sabem disso. Nós pecamos contra Deus. O pecado faz separação entre Deus e os homens. Deus se ira contra o pecado. Foi sobre o seu filho que caiu a ira que deveria cair sobre nós. Nós merecíamos isso. E não tem nada para nos restituir. Absolutamente nada. Nós não demos nada a Ele. Tudo vem dEle. Não somente as coisas que possuímos materiais neste mundo, mas a nossa salvação. Os homens ímpios nada merecem neste mundo do Senhor. Nós também não merecíamos isso. Mas você já viu alguém ou já ouviu alguém que pensa que Deus é seu devedor? Todos aqueles que dizem que Deus é injusto quando salva alguns e não outros, revelam a ideia de que Deus lhes deve algo, e neste caso a salvação. Porque o Senhor não salvou aquele homem. Rapaz, é como se eles dissessem assim, não, o Senhor é devedor, o Senhor tem que salvar toda a humanidade. Mas o Senhor não deve salvar a todos. O Senhor não deve absolutamente nada a ninguém. Deus é injusto porque salva aqueles e não salva aqueles outros. Quanta tolice, que blasfêmia contra Deus. A pessoa tem que se colocar em alta conta para falar algo dessa maneira. Quando, na verdade, a palavra revela que este homem é um pecador miserável que carece da graça de Deus, que carece do favor imerecido de Deus, que esses homens estavam mortos em seus delitos e pecados em grande miséria, filhos de Satanás, filhos da ira, inimigos do Senhor, inimigos do seu ungido. Eles carecem disso. Nós possuíamos uma dívida que não podíamos pagar. Os homens neste mundo possuem uma dívida contra o Senhor que eles não podem pagar. Nós também possuíamos. Mas Cristo, com o seu sangue, teve de pagar esta dívida por nós. Por nós. Nós devíamos a este Deus que é infinito. E porque é infinito, uma exigência infinita, ele exigia daquele que fosse morto na cruz. Por isso que Cristo pôde satisfazer as exigências eternas de Deus, porque Ele é Deus tal qual o Pai, Ele é infinito. O sacrifício na cruz foi perfeito. Se nós nos colocássemos no lugar de Cristo, satisfação alguma existiria pelos nossos pecados. Condenados estaríamos hoje. Tudo vem dele. É o Senhor quem salva. É a ação dele, somente por pura graça e misericórdia.
Então, finalmente, chegamos ao versículo 36, e no versículo 36 o apóstolo Paulo diz: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele. Agora o apóstolo Paulo irrompe nesse finalzinho de louvor a Deus. E ainda falando a respeito e apontando para essa gloriosa obra da salvação. Tudo vem de Deus, tudo acontece por Ele, tudo é Ele quem faz, logo toda a glória deve ser dada a Ele. Toda a glória deve ser dada a Ele. E é de Deus que vem a salvação do homem. É dele, do Senhor. É um ato soberano de Deus para desarraigar o homem deste mundo mau. É um ato de cima para baixo, monergístico. É Deus quem age em direção do homem para salvá-lo. Tudo vem dele, inclusive a fé. E outras vezes já usei este exemplo aqui, alguns já conhecem, e eu já falei sobre o pastor Rodrigo Broto, quando estava nos Estados Unidos, né? E ele não tinha um carro para se deslocar da sua casa para o seminário, e ele precisava de um carro. Então, determinado dia, um irmão da igreja chegou até ele e disse: eu te vendo meu carro. Aí ele disse: eu não tenho dinheiro para comprar o carro. Aí ele falou: eu te vendo por $1. Aí ele falou: rapaz, eu não tenho $1. Aí o cara pegou a carteira, deu $1 para ele, ele pegou esse dinheiro e devolveu ao dono do carro. É exatamente dessa forma que acontece conosco. Nós não temos a capacidade, nós não temos fé partindo de nós mesmos. Mas o Senhor nos deu a fé para que possamos crer no seu Filho. Ele nos deu tudo. Tudo vem dele, inclusive o que eu preciso para crer no seu Filho. A fé vem dele. Logo, tudo é pela graça dele. Tudo manifesta e revela a sua graça abundante. Até o modo que eu vou crer nele, até a ferramenta, um instrumento que eu preciso para crer no seu Filho, é o Senhor que me dá. Tudo vem dele, nada vem do homem. Aqueles que dizem que nós somos capazes de crer em Deus com a força do nosso próprio braço, eles são mentirosos. Homem algum tem capacidade de fazer isso. Eles enganam a muitos com essa mentira de Satanás. É o Senhor quem nos salva. É obra dele, do início ao fim. Mas ele não para por aí, ele diz: porque dele e por meio dele. É por meio de seu governo santo, sábio e poderoso que tudo acontece. É por meio, tudo, de sua graça. Todos os homens estavam encerrados em pecado e miséria, tanto judeus quanto gentios. Quem teria sabedoria suficiente para resolver este problema? Estaríamos eternamente perdidos se dependêssemos da sabedoria minúscula do homem. Mas a sabedoria de Deus é manifesta na salvação do homem. Sua sabedoria é manifesta na justiça e misericórdia, caminhando juntas na obra de Cristo, na obra da redenção. Toda a sua sabedoria. A sabedoria de Deus, ela é estranha para os homens. Para os homens, a sabedoria de Deus é estranha. É ainda mais estranha quando vêem Deus enviar seu Filho para um estado de miséria e humilhação, e isso é incompreensível para os homens. Isso é loucura. Que sabedoria é esta? O homem enviar o seu próprio Filho para morrer por homens miseráveis como esses? Que sabedoria há nisso? Onde há sabedoria aí? Para eles, sabedoria alguma. Mas na humilhação de Cristo, a sabedoria de Deus é revelada. A humilhação de Cristo consistiu no fato de ele nascer, e isso em condição humilde, em ser sujeito à lei, em sofrer as misérias desta vida, a ira de Deus e a maldita morte na cruz, em ter sido sepultado e permanecer debaixo do poder da morte durante certo tempo. A humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava assentado nas regiões celestiais, e ele se humilhou e ele fez servo. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou. Como diz Mark Jones, ninguém se humilhou tanto quanto ele, porque ninguém esteve tão exaltado quanto ele. E esse nosso Senhor, ele se humilhou em nosso lugar. Para os homens, isso não é sabedoria coisa alguma, mas para nós, os que cremos, é a maior manifestação da sabedoria de Deus.
Que sabedoria é essa que fez aquele que não conhecia pecado ser feito pecado por nós, e que através disso declarou justos aqueles que não possuíam justiça alguma? É sabedoria porque de nenhuma outra maneira poderíamos ser resgatados do inferno se não fosse por meio de Cristo. Foi Ele quem morreu pelos nossos pecados para nos arrancar deste mundo perverso. Ele nos declarou justos diante do tribunal de Deus. Ele nos declarou justos diante do nosso Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora fomos declarados justos, e o Senhor não nos olha mais com ira, a fim de nos destruir, porque o seu Filho, nosso Redentor, morreu em nosso lugar. Porque Cristo, o justo, o nosso amado, morreu em nosso lugar. E Ele agora nos olha através do seu bendito Filho, a quem nós hoje estamos unidos. Que sabedoria, meus irmãos. Que glória. Como o nosso bendito Deus é misericordioso, grande em conhecimento e em sabedoria. Mas Ele não para por aí. Ele diz, porque dele, e por meio dele, e para Ele fomos salvos para o Senhor. Todas as coisas relacionadas à salvação do homem são para Deus. Ele é o alvo de tudo, o alvo supremo de tudo. Tudo deve voltar para Ele, porque tudo vem dEle. Inclusive, a nossa gratidão, temor e retidão na nossa caminhada diante deste Deus que nos salvou. Fomos salvos para as boas obras, fomos salvos para Ele, fomos salvos e perdoados para andar no temor dEle. Mas o versículo 36 ainda não para. E ele diz, para finalizar, a Ele, pois a glória eternamente. Amém. É uma conclusão perfeita, uma vez que tudo é dele, por ele e para ele. Falo das coisas concernentes à salvação, porque nesse contexto, como falei anteriormente. Mas nossos padrões doutrinários colocam esse versículo como referência que sustenta a pergunta que está na boca de todo bom presbiteriano. Primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, ou gozá-lo para sempre. Há uma palavra no Antigo Testamento que é correspondente à doxa ou doxologia no Novo Testamento. E esta palavra deriva de um verbo que significa ser pesado, significativo, e refere-se a pessoas que são importantes. No Novo Testamento, a glória é dada somente a Deus, porque somente Ele é importante e digno de toda a glória. Não fomos chamados apenas para glorificar a Deus por causa da nossa salvação. Tudo o que o ser humano faz deve ser feito para a glória de Deus, porque o homem foi criado com esse propósito glorioso. Quão absurdo seria que as criaturas a quem Ele formou e sustenta possuíssem algum outro propósito que não fosse a manifestação da glória do seu Criador, diz Calvino. E continua. A suma do argumento consiste em que toda a ordem da natureza seria invertida, caso o mesmo Deus, que é o primeiro, o princípio de todas as coisas, deixasse de ser também o fim. Os homens roubam a glória de Deus com a idolatria. Tudo que o homem não faz para a glória do Senhor é idolatria. E a idolatria, ela é a antiglória divina. O homem foi criado para esse fim, mas Paulo escreve em Romanos capítulo 1, do versículo 21 a 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Esse é um dos modos de corromper o alvo do Senhor. Quando nós não damos glória a Ele, nós nos corrompemos, como esses homens se corromperam aqui, se entregando homem com homem, mulher com mulher, entregando-se à maior manifestação de idolatria do homem. A glória de Deus, ela é mais valiosa que o céu e mais valiosa que a salvação da alma de todos os homens. É melhor que os reinos sejam derrubados, os homens e os anjos aniquilados,
do que Deus perder uma joia de sua coroa, um raio de luz de sua glória, diz o puritano Thomas Watson. Se nem Cristo procurou a sua própria glória, como está escrito, quem falar de si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há justiça. Se Cristo não procurou a sua própria glória, não deveríamos nós fazer o mesmo? Nós que fomos chamados para andar à semelhança do nosso bendito Salvador, nós deveríamos, assim como o nosso Senhor, viver para a glória daquele que nos criou, viver para a glória do nosso Deus, Criador de todas as coisas. Mas, através de quê? O que nos revela um modo aceitável para glorificar a Deus? A pergunta número 2 do breve catecismo de Westminster nos diz, alguns conhecem bem a pergunta primeiro, mas enquanto a segunda, e diz assim: que regra Deus nos deu para nos orientar na maneira de o glorificar e de nos alegrarmos nele? Resposta: a palavra de Deus que se acha nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos é a única regra para nos orientar na maneira de o glorificar e de nos alegrarmos nele. Qual é o meio? A Escritura Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Por esse motivo, aqui olhando para o que Paulo nos ensinou, através da obra da redenção, a glorificar a Deus por isso, nós também somos chamados e convocados a glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele nos dá. E a Escritura nos ensina a adorarmos e nos deleitarmos no Deus Trino, reconhecendo assim sua grandeza, sabedoria e conhecimento. Essas lições aqui são algumas lições que tirei de um livro chamado Vivendo para a Glória de Deus, de Joel Bick, e mais algumas outras lições que eu incluí aqui para nós. Nós também glorificamos a Deus o adorando como o Criador e provedor e sustentador de todas as coisas. O Senhor é glorificado quando nós temos Ele em alta conta e o adoramos assim. Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso sustentador, Ele nos sustenta a todo momento. Quando confiamos nele como este Senhor, nós glorificamos a Ele. Nós glorificamos a Deus louvando a Ele pela obra da redenção em Cristo, como o apóstolo Paulo acabou de nos ensinar. Nós também glorificamos a Deus confiando e entregando-lhe todas as coisas. Tudo vem dele, tudo deve voltar para Ele. Não possuímos as coisas para nós mesmos. Nós não somos um fim em nós mesmos. Tudo deve ser feito para Ele. Nós também glorificamos a Deus quando mostramos um fervoroso zelo pela glória dEle. Muitos dizem, porque você defende o Evangelho de Cristo com tanto fervor, nós devemos defender este Evangelho de Cristo com muito fervor. Devemos defender a glória dEle revelada neste Evangelho. Este Evangelho que nos guia, este Evangelho que nos sustenta, este Evangelho que salva o homem perdido. Esses motivos são suficientes para que possamos andar de modo que nós defendemos com zelo este Evangelho. Nós glorificamos a Deus andando com humildade, contentamento e alegria diante de Deus. Quando revelamos insatisfação com o que nós possuímos, Deus não é glorificado nisso. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, tendo que comer e o que nos vestir, estejamos contentes. O Senhor se alegra com um coração que tem contentamento no Senhor. Se é contente com o que Ele dá aos homens. O Senhor é glorificado nisso. Nós também glorificamos ao Senhor sendo um bom filho para a glória de Deus. E aqui as crianças devem entender isso. O Senhor aqui, o apóstolo Paulo, nos ensina que nós devemos andar em obediência aos nossos pais. O 5º mandamento nos ensina isso. Nós devemos obedecer a eles, às suas instruções. Por mais que por vezes pareça que eles estão falando algo que a gente não curta e a gente fica um pouco com raiva e não quer obedecer aos nossos pais, o Senhor nos diz, obedeça a Ele, porque isso glorifica o nome de Deus. Tudo o que Ele pedir a vocês, crianças, seus pais, vocês devem obedecer, porque isso é louvável ao Senhor. Sendo um bom pai para a glória de Deus. E nós não somos pais somente trazendo os nossos filhos para a igreja. Veja, nós devemos assumir o nosso papel como pai. E
E você, pai, deve pegar seu filho e instruí-lo. Você deve ensinar o seu filho no caminho em que ele deve andar. Não pense que a responsabilidade primeira da igreja, dos presbíteros e do pastor da igreja é instruir o seu filho. É papel do pai, é papel dos pais instruir o filho no caminho em que deve andar. Se você tem negligenciado isso, você tem pecado contra o seu Deus. Você tem pecado contra o Senhor. E isso não glorifica o nome dele. Por isso o Senhor nos convida hoje a assumirmos o nosso papel como pai, a você assumir seu papel como pai e ensinar o seu filho o caminho em que ele deve andar. Glorificamos a Deus sendo uma boa mãe, andando no temor do Senhor em submissão ao marido, auxiliando ele, não com conversas bobas, não abandonando o nosso marido, um marido de qualquer forma, não. O Senhor chama vocês a cuidar do seu marido e ele será glorificado nisso, nosso Deus será. Nós glorificamos a Deus sendo um bom funcionário, assumindo o nosso papel com diligência, chegando no horário, saindo no horário, fazendo o trabalho da forma mais diligente e mais bela, não para ser visto pelos homens como o melhor funcionário do mês, e aqui está a placa do nosso irmão, mas para a glória do Senhor, porque é para Ele que nós trabalhamos. Sendo também um bom empregador para a glória dele, aqueles que são donos de empresa. Vocês devem cuidar daqueles como seus irmãos, não impondo a ele cargas injustas. Vocês devem cuidar dos seus funcionários, cuidar deles com muito zelo e amor. O Senhor também chama cada um de nós. Nos estudos. E um modo que nós manifestamos que não glorifica ao Senhor é quando, no dia do Senhor, ao invés de estarmos aqui reunidos com o seu povo, glorificando o seu nome, nós estamos estudando em casa para uma prova que talvez façamos amanhã. Isso não glorifica a Deus. Isso é colocar os estudos acima do próprio Deus. Não faça isso. Não deixe de vir para a igreja porque você precisa fazer uma prova amanhã. Você deve se preparar de segunda a sábado. Se você faz isso e precisa do dia do Senhor para estudar, é negligência sua, irresponsabilidade sua. E o Senhor chama você a organizar os seus dias em torno deste grande dia do Senhor, a reunião solene e o povo de Deus reunido para isso. Você deve ser punido por isso. Eu não estudei e agora vou fazer uma prova e não tão boa. Por quê? Porque eu fui irresponsável. Eu deveria ter me organizado nos outros dias. Não é porque eu estudei no dia do Senhor que eu vou tirar uma boa nota. Isso não agrada ao Senhor. Nós devemos andar no temor dele. No serviço, na igreja, acolhendo-nos a uns outros, conformando-nos cada dia mais à imagem do Filho de Deus, conhecendo e amando seus mandamentos o tempo inteiro, deleitando-se nele, amando, abraçando ele, porque é a palavra graciosa do nosso Deus, desfrutando com beleza e graça dos meios de graça ordenados pelo Senhor, cantando a sua palavra, os salmos, com o coração cheio de alegria, orando ao Senhor com o coração cheio de alegria, ouvindo a sua palavra com o coração cheio de alegria, sabendo que é Ele que está falando conosco, tendo também os nossos olhos fitos na glória celestial, caminhando aqui, não como peregrinos que viverão neste mundo, a vida inteira neste mundo caído, mas com os olhos sempre fitos na glória celestial do nosso Senhor, desejando ardentemente estar com Ele para a eternidade, de eternidade a eternidade, louvando a este Deus. Tudo isso deve ser feito por meio de Cristo, como diz Paulo na doxologia final deste livro. E ele diz, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Na glória eterna, eu e você continuaremos a glorificar a Deus, pois fomos chamados para isso. De eternidade a eternidade, o nome do Deus Trino será glorificado perfeitamente por nós. Bendito seja o nosso glorioso Senhor, por nos conceder hoje e por garantir futuramente a graça de viver para a sua glória. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Amém. Pai bendito, nós te louvamos, ó Pai, pela tua bondade.
Nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui no teu dia. Nós te louvamos, ó Pai, por termos tido a graça de ouvir a tua palavra ser exposta. Ajuda-nos, ó Deus, que o que ouvimos hoje possa estar no nosso coração, que possa redundar em prática, para a glória do teu santo nome e o benefício do teu povo. É o que nós te pedimos, ó Deus bendito, em nome de Cristo Jesus. Amém.